Vejam isso, madridistas. Tudo bem? Espero que tenham uma excelente quarta-feira. Isso que disseram ontem à noite na Rádio Estádio na Onda Cero, Edu Pidal, sobre o fato de que no Real Madrid não acreditam que haja um problema. Bom, quem diz no Real Madrid, diz Florentino Pérez, não acredita que haja um problema com os jogadores, mas sim que acreditam que houve um problema de preparação física e de escolha do treinador. E é que, para mim, isso parece, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Para mim, o primeiro requisito indispensável para continuar cometendo um erro e continuar tendo um problema é não reconhecê-lo. Enquanto você não reconhecer algo, é impossível que as pessoas te digam o contrário e você continue insistindo no mesmo erro, que você corrija esse erro. Então, como dissemos ontem, o dia do diagnóstico. Para mim, o diagnóstico está errado. Pode ser que nenhum desses três últimos treinadores, Ancelotti porque era o desgaste do final da sua etapa, Xavi Alonso porque no final não impôs suas ideias e eu acho que ele deveria ter sido mais direto. Se o Xavi tivesse tido um pouco daquela coisa louca, suicida, kamikaze que o Luiz Henrique tem, por exemplo, talvez as coisas tivessem dado mais certo para ele. E teve o Arbeloa, que chegou no meio da temporada. Sobre o Arbeloa, do qual vamos falar já já, por isso dizem que se o Mourinho vier, talvez o Arbeloa seria seu auxiliar. Eu acho que não. Mas enfim, já falamos disso, que é outra das notícias que soltaram durante a manhã. Acredito que Arbeloa será um bom treinador. Assim como é o Xavi Alonso, assim como é o velho Ancelotti, o velho, com todo carinho, principalmente para diferenciá-lo dos dois. Caramba, que o Ancelotti foi um bom treinador, que o Xavi é um bom treinador e que o Arbeloa é e vai ser um bom treinador, mas que com esse elenco não conseguiram. Mas cada um, pelo que eu disse, fim de uma etapa, o outro porque não sentiu o apoio do clube, não deram poder a ele e ele não se atreveu a ir além. E o outro porque entrou no meio da temporada, também entrou Zidane e vejam o que ele fez, era outro elenco, Zidane é Zidane, etc. Com isso sim, ou seja, há responsabilidade nos três treinadores, mas que vem muito de fora. Ou seja, como eu te digo, responsabilidade pela qual, sem a participação do clube e dos poderes do clube, por isso, Florentino Pérez não teria se definido como tal. Se algum desses três treinadores tivesse tido plenos poderes, ou estivesse em seu melhor momento, ou tivesse tido mais tempo, teria se saído melhor. Porque são três bons treinadores, Ancelotti, Xavi Alonso e Arbeloa, mas os três foram vítimas do momento do clube. Do momento, no caso de Ancelotti, de uma fase que foi muito bem sucedida. Mas os jogadores já estavam em uma etapa em que não ligavam mais para nada, etc. Com isso, depois dessa reflexão, e no clube dizem que não, que são os treinadores e a preparação física. Pois Pintus, ou seja, o que eu disse para vocês em janeiro, que muita gente falava, vocês vão ver agora com Pintus como vai ser bom para a gente. Vocês viram como foi bom para a gente? Vocês viram? É que era muito difícil mudar em janeiro. A preparação física. Vocês acham que um corpo, que uma equipe técnica, na parte física, na preparação física, como a que o Xavi Alonso trouxe, que na Alemanha, numa liga complicada como aquela, fez isso no Leverkusen durante 2 anos e meio. Olha, correr como loucos, ganhar do Bayern e tal. Agora chegam aqui e são todos burros, não sabem fazer nada. Claro, do ponto de vista do Florentino, esse não serve para nada, Pintus, Antônio Pintus. Pois é, claro, o Florentino acha isso, ou muita gente que falou, os que distribuíam carteirinhas, o Juanma Rodrigues, todos esses, a outra, a do Xiringo e tal, Trizak, acho que é o sobrenome, todos esses diziam, vocês vão ver agora, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver o quê? Vocês vão ver Arbeloa, o cara não teve tempo, vocês vão ver Pintus, o cara também não teve tempo. É que é muito difícil. Assim, aqui trouxeram uma série de profissionais na parte física, no departamento de educação, o I, de educação, de preparação física, música, que são formados, trabalharam na Bundesliga e não conseguiram. Porque talvez seja preciso olhar um pouco para o departamento médico, algo de que não se fala, por exemplo, em Madrid. Talvez seja preciso olhar um pouco, e é aí que quero chegar com essa reflexão
para profissionalismo do elenco. Não só que o elenco se acha melhor do que realmente é, não só que há posições-chave que não foram bem substituídas, como a do Kroos e do Modric, etc. Ou contratar mais zagueiros, já que eles se machucam e o Militão, por exemplo, já teve 2 lesões no ligamento cruzado. Mas também, ou seja, não só por tudo isso, mas também pelo profissionalismo de alguns. E por que você esperava que Mbappé fosse um líder e ele faz o que quer? Porque você esperava que Vinícius tivesse amadurecido e o Vinícius não amadureceu pessoalmente? Claro, claro. E então cai nesse papel, cai nesse papel. Mas olha, problema deles. Eu fico com muita pena, claro, porque se você não encontra o erro, se não faz o diagnóstico correto, a solução vai ser mal direcionada, mas como eu dizia ontem, mesmo que você não tenha o diagnóstico correto, se você contrata alguém que você acha que é para resolver isso, mas essa pessoa tem a capacidade ou a personalidade ou o caráter ou a aura que tem, por exemplo, o Mourinho. Mourinho ou Klopp, eles podem, como um antibiótico de amplo espectro, resolver tudo ali e fazer a coisa funcionar. Então talvez, tomara, essa é a minha grande esperança, né? Essa é a minha grande esperança. Mas enfim, atenção ao seguinte, que também diziam, também Edu Pidal, na Rádio Estádio Noche. Todas essas coisas sempre com cautela, sempre, vocês já sabem do que estou falando. O Real Madrid enviará à UEFA um dossiê sobre arbitragens das últimas 3 décadas, alegando prejuízo pelo caso Negreira. Eles acreditam que a UEFA pode punir o Barça. Não será por mostrar jogadas destes 3 anos ou destas 3 décadas, não será por isso. Basta simplesmente, cara, isso ajuda, isso complementa. Ou seja, você apresenta aqui o saldo da arbitragem e espero que o dossiê esteja bem feito. Olha, é que mais 69 no saldo de expulsões, mais 69 para o Barça menos, 1 para o Madrid. Ok? Mas acompanhando naturalmente, o ponto principal. Qual é o ponto principal? O que está apresentando Juan Luis Martín de Pozuelo, junto com Tomás Rubio, Ricardo Ramoneira e todos nós que estamos colaborando. Mas, principalmente, Juan Luis, que denunciou ao Comitê de Ética da Federação e depois levou isso para a UEFA e também para a FIFA, que são todos os documentos do caso Barcelona Negreira. Que na primavera de 23, pois a UEFA não sabia e a FIFA nunca disseram nada. Que são relatórios da Guardia Civil Espanhola, declarações de Freixa, do Perrin e de ex-diretores do Barça, etc, 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 que por sinal vocês têm tudo nesta página maravilhosa e também aqui na descrição deste vídeo, o link do negreiragate.com. Aqui está absolutamente tudo. Estou dizendo isso para vocês todos esses dias. Aqui vocês têm tudo, os documentos, os números, os personagens, absolutamente tudo, como eu disse. Não adianta reclamar dizendo que foi prejudicado, pois o pessoal do Barça faz o mesmo. E o Negreira, não tinha? Por que anularam um gol nosso contra o Betis que entrou por 1 metro? Não é isso. É que tem que ver a foto completa, mas acompanhada da raiz do problema, que tem que ser o principal, que são aqui os pagamentos documentados, etc, 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 tudo o que são fatos. Tudo o que são fatos. E bom, além desses fatos, é só olhar o saldo da arbitragem, é só olhar os gráficos, é só olhar a foto completa. Nesse caso sim, nesse caso sim. Também foi mencionado hoje de manhã um artigo do The Objective. Real Madrid negocia retorno de Mourinho. Seria seu auxiliar técnico. O português retornaria ao clube 13 anos após sua primeira passagem, quando ganhou 3 títulos. Assinado por Adriano Ortega. E, bom, fala sobre essa possibilidade de Arbeloa como auxiliar. Vamos ver, Arbeloa venceu Mourinho em uma eliminatória, ele no Madrid e o outro no Benfica. Agora, como treinador principal, pode ir para qualquer clube após a experiência no Real Madrid, onde perdeu vários jogos. Seus pontos negativos, mas também positivos, como promover garotos da base. A eliminatória contra o City foi muito boa. Vocês acham que ele será auxiliar do Mourinho? Gosta dele, mas profissionalmente não é bom para Arbeloa. Não sei se isso foi plantado, olha, respeito o colega jornalista que publicou isso, mas eu não acredito mesmo. E depois estão comentando sobre os 3 zagueiros. Isso foi o que Pedrerol disse ontem. Vocês sabem que eu gosto de colocar bem pouco,
bem pouco mesmo. Mas se isso é dito pelo Pedrerol, é porque vem diretamente do clube, porque outra explicação não tem. Mas infelizmente há ligação direta com o clube. O que não entendo. Após o caso Vinícius em setembro de 2022, enfim, é assim. Foi o que ele disse ontem à noite. Se fala muito sobre treinadores para a próxima temporada. Exclusiva. Ouvi dizer que a prioridade do Real Madrid é reforçar o elenco. Por margem de entrada, vem? Agora contamos para vocês também. E preocupa a situação de embora. Isso contradiz o que falamos antes. Por isso insisto, tudo deve ser questionado, inclusive essa ideia de melhorar o elenco. Segundo dizem, Florentino considera, ou segundo dizem no Rádio Estádio Noche da Onda Cero, considera que não é tanto um problema do elenco, mas sim do treinador. Ainda assim, está claro que eles têm que trazer alguém e, bom, nisso acho que todos concordamos, né? Trazer mais pessoas é diferente de culpar o elenco pelo que ocorreu nesses 2 anos e meio. Tem vários jogadores na defesa. A linha mais prejudicada pelas lesões, pela idade de muitos jogadores. E haverá contratações neste verão, segundo o Roque Marino. E pelo menos 3 contratações para a defesa. Pelo menos 3 contratações, 3 defensores. O Real Madrid vai contratar. Reanalisar depois outras posições, mas como urgente, melhorar o elenco, e o elenco passa por melhorar. A defesa, a mais delicada por lesões, também é a que tem jogadores de maior idade, né? Tem lesões. Jogadores com a defesa sempre a mais delicada. Com idade e alguns deles que estão no fim de contrato. O Madrid tem claro que precisa melhorar isso. Portanto, como eu disse, a prioridade é ter um elenco adequado para a próxima temporada. E o Madrid sabe, o clube sabe que a defesa precisa ser melhorada consideravelmente. Serão pelo menos 3 contratações na próxima temporada. Segundo o Roque Marino, serão pelo menos 3 contratações. Bom, aqui já tem gente fazendo suas apostas, dizendo que pode ser Lothar Berg, do Dortmund, seria bom. Que se Jacobo Ramon voltasse, não vejo isso acontecendo, talvez deem mais um ano para ele no Como. O outro é Pedro Porro. Se o Tottenham cair e a situação ajudar, seria um ótimo lateral direito, pois Carvajal vai sair. Então, o Pedro Porro disputaria a posição com Trent Alexander-Arnold, que imagino que não vão mandar embora depois de um ano. Assim como o Carreras, alguém vai dizer que não, mas você tem 3 laterais esquerdos. E você tem a Mendy. Se ele estiver saudável, Mendy, é isso. Ontem Nuno Mendes Olícer foi superado várias vezes. Com Mendy Olícer, isso não aconteceria. Por isso, com Mendy saudável, eu continuaria com Mendy sem nenhum tipo de problema. E talvez Carreras seja um bom reserva. O que acontece é que Carreras começou bem. Depois aconteceram algumas coisas que você pensa, será que ele é jogador para o Real Madrid? Acho que a questão estará nos zagueiros e na lateral direita, já que quem sai é o Carvajal. Coloquem aí nos comentários quem vocês acham que deveria vir para a defesa do Real Madrid. Então é isso, nos vemos no próximo. Que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem, vou tirar isso do Florentino. Pronto. E é isso, tenham uma boa tarde. Tchau.